Hoje o assunto da aula é super interessante, super interessante, tá? Mas é um negócio que é bem fácil. Vou apresentar aqui a tela para vocês. Aqui. Quando me avisem, tá? Tá apresentando. Obrigado. Pessoal, então hoje a nossa aula é sobre determinação da fórmula percentual, né? Até o percentual é novo, porque eu sempre falei de percentual, né? Mas tudo bem. É o setor A, então, do nosso livro, aula 35, página 48 e 49. 248 e 249, tá? Isso aqui era para ter uma animação. Bom, mas tudo bem. Ignorem esse negócio aqui por enquanto. E a fórmula da água, né, é o H2O que a gente conhece, é muito conhecido para nós como fórmula molecular. A fórmula molecular H2O é o que vem na nossa cabeça quando a gente pergunta a fórmula da água para vocês. Mas aí eu só tenho outra pergunta para vocês. Vocês sabiam que existem outros tipos de fórmulas para representar a molécula de água? Sabia que existe outras maneiras de se mostrar a água para nós? Eu posso apresentar para vocês a água de algumas maneiras, tá? Uma dessas maneiras é essa aqui, a fórmula eletrônica de Lewis, certo? Essa representação também demonstra a molécula de água, só que de uma outra maneira, né? Uma maneira aonde eu consigo expressar o comportamento dos elétrons, o comportamento desses elétrons na sua eletrosfera, aonde vão ocorrer as atrações, aonde vão ocorrer as repulsões, aonde acontecem os compartilhamentos lá entre o hidrogênio e o oxigênio, tá? Aqui a gente consegue enxergar, ó. Vocês estão enxergando? Sim, Vocês estão professor. enxergando? Obrigado, Thiago. Aqui, ó, nesse ponto, ó, nesse pontinho aqui e nesse pontinho aqui, é aonde acontece, então, a sobreposição dos orbitais atômicos do oxigênio e do hidrogênio, que é como esses caras se ligam nesta ligação covalente. Esse compartilhamento que a gente falou lá, quando a gente estudou a ligação covalente, nada mais é, então, do que essa sobreposição dos orbitais, que é a região do espaço onde eu vou ter o meu elétron, certo? E aí forma essa figura que parece o Mickey Mouse. Vê se vocês acham isso. Parece ou não parece? Mickey Mouse. Parece. Parece, né? Então, quando a gente pensa nesta fórmula eletrônica de Lewis, ela nos apresenta várias outras coisas que a fórmula molecular não deixa explicitado para nós, certo? Principalmente o número de elétrons da camada de valência, ou ainda a quantidade de elétrons que eu vou ter lá em cada um dos meus átomos componentes da minha molécula, certo? Feito? Sim. Obrigado, Evelyn. Evelyn. De nada. Evelyn. 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 A gente tem também a fórmula estrutural plana, que planifica a nossa molécula de água, certo? Aqui eu posso ter dois tipos
a fórmula estrutural plana linear, né, que aí eu teria a molécula de água mais ou menos desta maneira, né, onde eu tenho linearmente sem representar a geometria molecular dessa estrutura, certo? E tenho aqui a representação da estrutura planificada também, com a sua geometria molecular sendo respeitada, né? Aquele ângulo de 109 graus da geometria. Qual é a geometria da água mesmo? Alguém sabe? Qual é a geometria da água? Ninguém sabe? A gente estudou geometria molecular? Sim. Sim. Vou fazer uma prova valendo nota, valendo mesmo. Olha a cara da Laura. A água, gurizada, tem geometria angular, certo? Nós temos a formação dos ângulos aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo reto, né? E essa angulação aqui existente, ó, é por causa destes pares de elétrons aqui não ligantes, tá? Que vão empurrar a minha molécula de água, as ligações lá do oxigênio com hidrogênio vão empurrar através da repulsão que vai existir entre esses elétrons daqui e esses elétrons aqui juntamente com esses aqui, ó. Essa repulsão que existe aqui, tá? Nesta zona de repulsão. E a gente tem, então, a fórmula percentual em massa ou composição centesimal, que é o assunto da nossa aula de hoje, certo? Que expressa as quantidades dos nossos elementos em porcentagem. Aqui vocês devem notar, ó, que a gente tem 11% em massa de hidrogênio na molécula de água e em torno de 89% em massa de oxigênio na molécula de água. Nesse tipo de fórmula, então, a indicação das porcentagens em massa mostra o percentual em massa das quantidades dos nossos elementos, tá? Bom, um exemplo, esse aqui é o mesmo exemplo que o senhor tirou do livro de vocês, eu peguei esse exemplo dessa, tá? É a eletrólise, então, da água, né? Quando a gente, então, quebra a molécula de água e produz gás hidrogênio e gás oxigênio, certo? Nessas duas tubulações aqui, tá? Essa experiência vai mostrar, então, que a cada 18 gramas de água que são decompostos, que são transformados em gás hidrogênio e gás oxigênio, 2 gramas vão ser de gás hidrogênio e 16 gramas vão ser de gás oxigênio. Os dois dados, é possível, então, calcular a porcentagem ou o percentual em massa de cada um desses meus elementos, tá? Para calcular esse negócio, te liga aqui. A gente deve relacionar sempre, é uma relação bem fácil. Ó, a massa molecular, que eu tenho condições de calcular olhando a minha fórmula, certo? E a massa que cada átomo tem. E aí, esta relação massa molecular é 100% e a massa de X me dá o percentual em massa que eu tenho deste átomo na minha molécula. Para calcular a porcentagem do hidrogênio, eu tenho a massa molecular da água, que é a massa total de água, que é igual a 18 gramas. Isto é o meu 100%. Lá, o hidrogênio é 2 gramas, porque eu tenho 2 Hs. Aí eu tenho meu X. Isso dá em torno de 11,1%, por isso que o senhor colocou 1%, 11% lá de hidrogênio na fórmula. Para calcular o percentual de oxigênio, 18 gramas, que é a massa molecular da água,
100%. 16, que é a massa do oxigênio, é Y, 88,9, certo? Aí, então, a gente aparece mais cálculos para a gente fazer, certo? Esses cálculos são cálculos que são de regra de 3, que são cálculos básicos, né? A gente não tem nenhum cálculo aí complexo, tá? São continhas que dão trabalho, às vezes tu vai ter que fazer 2, 3 ou 4 regras de 3. São regras de 3 diretas, barbadinha de fazer, tá? E eu, sinceramente, não me importo que vocês usem calculadora, tá? Eu, Bruno, não me importo que vocês usem calculadora, tá? Vocês não estão numa aula de matemática para saber fazer contas, tá? Eu não faço mais, quer dizer, eu faço, mas, né? É uma chuva de desligar a câmera aqui, que, meu Deus do céu, hein? Vamos voltar lá. Então, olha aqui. Vamos praticar um pouquinho, tá? Vamos adiante aqui. Aqui. Pega aí o 1. O gás metano, também chamado de biogás ou gás do lixo, é um combustível produzido na decomposição anaeróbica de matéria orgânica. E aí eu só te pergunto, ô meu, perguntar para a Evelyn, você já ouviu falar essa palavra anaeróbica? Já. Já. Tu deve ter ouvido falar quando a prof Carmen de biologia deve ter falado das bactérias, né? Provavelmente isso. E sim, eu já Que são ouvi. aquelas bactérias, as bactérias que não usam oxigênio, que não respiram oxigênio, né? Isto é ser anaeróbico, que a sua respiração não usa oxigênio. Aí, essa decomposição, então, ela é feita por bactérias que não usam oxigênio, tá? Nos aterros sanitários, é comum encontrar chaminés que queimam esse gás continuamente para evitar seu acúmulo no ambiente, o que produz explosões. A molécula desse composto é representada a seguir. Bom, e aí nós temos algumas coisas. Primeiro, nós temos a bolinha azul para o hidrogênio e a bolinha preta para o carbono. Se vocês notarem, nós temos aqui, então, vou escrever aqui do lado, ó, um carbono no meio e 4 Hs, ó, aqui, né? Esta é a representação que eu puxei daqui. Todo mundo concorda com o senhor? Sim. Sim. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Ou estão Sim. jogando? Estão vendo filme? Não. E aí, o que dá de fórmula para o metano? Qual é a fórmula molecular desse cara? Que é a pergunta. Que fórmula que dá aí? Conta. CH, quantos? 4. Tá aqui o cara. CH4. Feito? Aqui barbada, né? Bastava olhar e contar. Ah, que coisa, não botei as animações. Aqui já está pronto o exercício B, mas vamos dar uma olhadinha igual. Aqui, ó, o pensamento é, o CH4, ele é feito de um carbono e 4 hidrogênios, certo? Aí, a massa, transformando a massa desse cara, eu tenho lá, ó, o exercício já me dá os dados, ó, massa 12, hidrogênio 1, eu tenho 12 gramas de carbono e 4 gramas de hidrogênio.
Quando nós somarmos estas duas massas, nós encontramos, então, a massa da molécula, massa molecular desta criatura do metano, que é 16 gramas. Certo? Estas 16 gramas é o valor de massa para toda a minha molécula. Certo? De boas isso? Sim. Sim. Então tá. Sim. Esse é o valor que eu vou, então, lá relacionar como 100%. Ó. É o mesmo que eu relaciono para descobrir o percentual em massa dos dois elementos, tanto do carbono quanto do hidrogênio. Tiago, eu acho que o teu... Aí, ó, é o mesmo valor que eu uso, certo? E aí, então, eu tenho 12 gramas de C. Cadê meu cursor? Aqui. 12 gramas de C e 4 gramas de H, que eu tirei da onde? Da minha massa, da minha fórmula molecular. E aqui deu barbadinha, né? 12 vezes 100 dividido por 16, né? Tem 75. Esse 75% equivale ao percentual em massa do carbono, certo? E o que falta para 100% é a massa do hidrogênio, que é 25%. Dúvidas? Tirem as suas dúvidas. Nada de dúvidas? Acho que não, professor. Tranquilo. Vamos fazer o 2 aí. O senhor vai dar um minutinho para vocês lerem e tentarem fazer o 2 sozinhos. E aí a gente já conversa sobre ele. Ágata, Enio, Henrique, Dalforno, Feldman, William. Estão por aí ainda? Eu tô de câmera aberta, professor. Eu tô de câmera aberta, só não tá aparecendo pra ti. Agora apareceu. Tá. E os outros? Professor, eu também tô com a câmera ligada. Estranho, né? Por que será que é porque vocês ficam sem falar que some? Também tô com a câmera ligada, professor. Tu não tá aparecendo. Agora tu tá aparecendo. Será que é por isso? Que some quando... Deve ser a internet, professor. Carrega Ah, pode ser. áudio, mas não carrega a câmera. Porque daí pega só fica... Por exemplo, a Agatha tava com a foto do gatinho dela. E aí os outros não... Mas daí é a internet de vocês, né? Não a minha. Ou a minha. Se for a minha, já vou fazer um escândalo. Acho que é a sua, professor. É? Que saco. E aí, já fizeram esse treco aí? Já fizeram? Tô fazendo ainda.
Pois é, mas é engraçado, ó. O Dalforno tinha sumido e voltou. Professor, mas minha internet tá bem boa. Eu tenho um negócio aqui que no celular que tu vê como é que ela tá rodando, ela tá bem boa, cara. Provavelmente é a tua que tá É, a ruim. minha tá com A tua provavelmente tá meio 90 ruim. mega, cara. Tá meio ruim a internet. E quanto que tá entrando nesse computador aqui? Tá aqui o. Ó, tá aqui o que tá acontecendo mesmo. Tens razão, Lucas. 20 mega. Chegaram? E no meu celular tá 87. Isso que eu pago 300, né, cara? Ah, eu vou fazer um escândalo hoje. Tá louco. Tá, vamos fazer o 2 aí. Vocês estão muito demorados. A glicose é um monossacarídeo formado no processo de fotossíntese pelos vegetais. Sua aparência é de um sólido branco nas condições ambientes e sua fórmula molecular é C6H12O6. Sabendo-se que as massas atômicas do carbono, hidrogênio e oxigênio são respectivamente 12, 1 e 16, pede-se qual desses elementos apresenta maior porcentagem em massa nessa substância. Aí o senhor te pergunta, quem tem maior massa? Carbono, hidrogênio ou oxigênio? Oxigênio. 12, 1 ou 16? Oxigênio, perfeito. Quem tem mais quantidade? O hidrogênio, mas a sua massa é 1. Quando eu comparo os caras que têm as quantidades iguais, carbono e oxigênio, a quantidade de oxigênio, a massa do oxigênio nessa molécula, ela acaba tendo um maior percentual, certo? Aqui a correção é do livro de vocês, tá? Nos dá a soma das massas, que é 180, e aí a maior massa é a do oxigênio, então ele tem maior percentual em massa, certo? Aí nós poderíamos calcular essa fórmula percentual dessa substância, certo? Para fazer o cálculo, é bem simples. De novo, eu vou relacionar a minha massa molecular, que é 180 gramas, com 1%. A quantidade de massa que eu tenho, que eu tiro da minha molécula, é X. Então, olha aqui. Vamos lá. Para o carbono, 180 é 100%. 6 vezes 12 é de 72, que é o meu X. Então, eu tenho para o carbono 40%. Consegue montar essa? Sim. Tá. Agora monta para o oxigênio aí. Para o hidrogênio, perdão. Monta para o hidrogênio agora. Igualzinho. Só vai mudar a massa de H que a gente tem. Que é 12 gramas daí.
Foi aí para o hidrogênio? Vê se vocês montaram igual aqui, ó. Hidrogênio, 180 gramas, 100%. 12 gramas, que é a massa lá, do C6H12O6, é Y, dá em torno de 6,7. Tá? Para o oxigênio, a mesma coisa. 180 gramas é 100%. 96, né, que é 16 vezes 6, é Z. Aí, então, o nosso Z é igual a 53,3%. Tá? O que vai nos dar, então, uma fórmula percentual, C 40%, H 6,7% e O 53,3%. Sim? Sim. Beleza. O 3, ó. Existem alguns produtos que são comercializados para absorver umidade de locais como guarda-roupas, gavetas, etc. Esses produtos são vendidos em supermercados e genericamente são chamados de antimofo. O princípio de atuação desses produtos é que seus componentes absorvem a água com grande facilidade, caso do cloreto de cálcio. Por exemplo, imagine uma situação em que o anidro tenha absorvido água. Sal anidro, tá? Qualquer coisa anidro não tem água. Certo? Tem absorvido água do ambiente, se transformando no sal desidratado de acordo com a equação abaixo. Após a absorção completa, qual a porcentagem em massa de água no sal desidratado? Então, o CaCl2, que absorveu 2 moléculas de água, tá? Então, como é que fica esse negócio? Então, após essa absorção completa, eu primeiro penso na equação, o que ele me deu, né? E aí, o que eu tenho? Que 1 mol de CaCl2 tem 111 gramas. Calculei lá, como vocês já sabem fazer, 2 vezes a massa do cloro, que é 35,5, mais 40 do cálcio. Deu 111, certo? A água, cada molécula de água, a gente tem aqui 18 gramas. Para cada um dos H2Os. Como eu tenho 2, é mais 18. Dá um total de 36. Feito? 111 com mais 36 é 147. Estes 147 são equivalentes a 36 gramas de água. O meu 100% é o 147. A porcentagem que equivale ao 36 é X, que dá um X de 24,5%. Vocês notaram que a gente fez o inverso do que nós estávamos fazendo? Nos exercícios anteriores, a gente relacionava a massa molecular, era 100%, a massa do cara era o meu X. Aqui, a gente fez uma relação de uma regra de 3 inversa, se a gente usasse o pensamento da outra. Eu relacionei as minhas massas e aqui a porcentagem embaixo. Certo? De boas isso? Ou complicou a vida? Vocês estão me ouvindo ainda? Professor, eu não entendi muito bem. Ó, de novo. Vamos lá de novo. Deixa eu apagar. O que tu entendeu, Evelyn? Evelyn? Eu não entendi a conta. Tá, ó. O 111 tudo de boa. Sim. 147 descobriu onde é que sai? Sim, 111 mais o 36. Isso, beleza. Então, o que eu tenho? Ele quer saber a porcentagem de água que eu tenho nesse sal aqui, ó. Certo? Essa porcentagem de água. Como eu tenho uma soma aqui, eu consigo pegar essa massa, que é 111, e essa aqui, que é 36. Qual era a relação que a gente estava fazendo? Deixa eu só trocar a cor aqui. A massa
molecular é 100%, e a massa do átomo era X. Essa que a gente estava fazendo lá desde o começo. Sim? Sim. Foi? Então tá. Ó. Aqui eu tenho coisas um pouquinho diferentes. O que que eu tenho? Eu sei que 147 é o meu 100%, que é a massa do cara. Feito? Massa total. Sim. Dentro desse 7 que é do CaCl2, mais as duas moléculas de água, na realidade o 147 é desse cara aqui, tá, Evelyn? Esse é o 147. Enxergou? É desse aqui. Tá? Ele quer saber qual é a porcentagem da água. É 36 gramas de água, concorda? Sim. Ah, tá, entendi. Aqui é X. Foi? Só que o que ele faz aqui? É como se ele não soubesse. Ele fez invertido aqui nessa resolução do livro. O que é mais fácil, tu consegue enxergar que a quantidade de água é 36, tu consegue calcular aqui, ó. Tu enxerga que tu tem duas moléculas de água, tá vendo? Ele só fez virado. Mas o Tá, resultado tem entendi. que ser o mesmo. Eu vou Entendeu? fazer do outro jeito, tá? Do que eu fiz para vocês, em vermelho. É mais fácil. Tá bom, obrigada, professor. De nada. Leiam. Questão de desafio. A resolução deve ser feita via foto no WhatsApp. Pode ser no grupo ou no privado até o final da aula. Sim? Vou botar ela. Tá aqui. Sabendo-se que um composto mineral apresenta a seguinte composição centesimal: Na 27,06, N 16,47, O 56,47. E que existe nesse composto somente um átomo de sódio. Determine a fórmula e dê o nome da substância mencionando sua função inorgânica. Esta é a questão de desafio para agora. Professora, eu só queria avisar que eu desliguei a câmera para botar o celular mais perto e copiar, tá? Tá bom, fica tranquilo. Vou trocar aqui de novo. Professora, posso deixar um espaço e copiar depois e fazer primeiro as contas? Claro! Não precisa copiar. Só faz a Tá, conta e me obrigada. manda. Posso trocar essa tela e botar para você? Ou não? Ah, vou fazer o seguinte. Espera aí. Mandei lá no grupo, tá? Vê se vocês receberam. Receberam? Dá uma olhadinha aí. Sim. E Beleza. Fica melhor assim ou querem que eu volte lá para outra tela?
Eu fiz uma pergunta. Alguém me responda, não me deixem no vácuo. Pode deixar assim, professor. Tá bom assim. Tá. Dica importante. Ele está me dizendo que eu tenho só um átomo de sódio. Então, eu já começo a minha molécula sabendo que eu tenho só Na. Professor, tu poderia voltar na questão? Claro. Professor, Oi. eu tô com um pouco de dificuldade para fazer. Tá. Ó. Primeiro, o que eu faria? Eu montaria uma molécula de acordo com os percentuais que eu tenho. Eu tenho lá Na 27%, em torno. N 16. E O 56. E os vírgulas. Feito? Aí eu penso como que eu monto as minhas fórmulas. Eu começo sempre com o metal e depois escrevo os meus metais em ordem crescente de eletronegatividade. Então, a ordem deve ser Na, N e O. Essa é a ordem da minha fórmula. Já começamos por aí. Qual é a dica que eu coloquei para vocês ali, que frisei para vocês? Que eu tenho um único átomo de sódio. Então, é a partir do sódio que eu vou descobrir a massa que essa minha molécula tem. Como é que eu faço isso? O que eu sei sobre o sódio? Sei ou não sei a massa dele? Sei. Sei. Sei o percentual do sódio? Sei. Sei. Então, montem. Primeira coisa lá. Monta o esquema que o senhor te mostrou antes lá. Monta aquele esqueminha. Massa molecular é 100%. Massa do cara é X. Agora vamos converter esse bagulho, porque a gente tem. Eu sei a massa da minha molécula? Da molécula toda, eu sei? Não, não sei. Mas eu sei que esse valor X equivale a 100%. Sim? Se eu pegar o sódio, que eu tenho certeza absoluta que é um só, eu tenho a massa do sódio e a porcentagem do sódio, concorda? A partir do sódio, eu não consigo, então, calcular a massa da minha molécula? Sim. Beleza? Calculem aí e vê quanto que vai dar. Professor, eu queria Oi, saber se dá Esther. para arredondar. Dá? Arredondo. Redondo que Tá. não vai dar muita diferença, não. Tá bom.
Esther, se tu quiser usar a calculadora, usa. Professor, tu pode voltar de novo? Posso. Não me aguento. Não gosto de ver você sofrendo. Tiago, faltou a fórmula molecular, o nome e a função inorgânica. Beleza, peraí. Aí, esses valores que tu achou, mais uma dica, tu tens que dividir pela massa atômica que o exercício está te dando. Aí tu consegue encontrar as quantidades desse cara para te montar a fórmula, entendeu? O valor lá do nitrogênio e do oxigênio, daí tu consegue montar a fórmula. Lucas, o 23 é dado do sódio. Aí tu tem que relacionar com ele. Bota na tua conta na parte de baixo. O 23 que tu relacionou com 100%, troca no lugar do X lá. Tá bom, professor. Ó, a massa do átomo é o teu X. Alguém já encontrou? O Thiago já me mandou a massa da molécula. Vocês já encontraram a massa da molécula, pessoal? Sim? Quanto deu, Esther? 85. 85. Então, esse 85 agora é o teu parâmetro de massa molecular. A partir dessa massa molecular, que é o teu 100%, com as outras porcentagens, tu encontra as massas do nitrogênio e do oxigênio. Aí, quando você encontrou essas massas, você divide pela massa atômica que a questão te deu e encontra a quantidade, um número. Né? Vai ter N1, N2, N3, sei lá, O1, O2, O3. Vê quantos N's tu tem e quantos O's tu tem. Brenda, Bruna, tá? Henrique. Esther, ok. Evelyn, ok. Beber, ok. Dalforno, ok. Giovanna, ok. Gelati, ok. Mank, ok. Feldman. Tá sem câmera. Tempo, não responde nada.
Isabela, ok. Isadora não. Aparece faz horas. A Isadora tem aparecido nas outras aulas, pessoal. Só me dizer. Vamos ver, Maria. Tá, tu me colocou para que serve, Maria, mas não me diz qual é a função dele. O que ele é? Professor, dá para sair da aula agora? Tomar uma água, coisa? Dá sim. O que eu ia dizer para vocês. Vocês têm aula agora às 9? Tem, né? Sim. Tá. Me mandem aí mais uns 10 minutos para vocês me mandarem, tá? Meu Deus. Viu, professor? Oi. Eu tô com a câmera ligada, eu acho que não aparece pra ti. Mas. Não tá aparecendo, né? Queria ver se tá mais ou menos no caminho. Deixa eu ver tu aqui, peraí. Ah, tô aqui com a tua. É que tu tá relacionando com o mol, relaciona com 100%. Por isso que não tá dando certo. Faz o que eu te mostrei ali, ó. Faz o que eu mostrei aqui. Olha aqui, ó. A massa que tu tem é 100%. A massa do átomo, que ele já te deu aqui, ó. Do sódio, ó, 23. É X. Então tu tem aqui, ó. A massa que tu quer saber que agora é X é 100% pro sódio. 23 é a porcentagem que ele me deu, ó. 27, mais ou menos. Entendeu? Aí tu vai achar esse X, que é a tua massa molecular. E aí esses 85 que tu vai achar, agora é o teu 100%. E a relação depois tu faz para encontrar as quantidades. Entendeu? Professor, Tamo indo. Mais ou menos. Fala, Esther. tu vai pedir a tarefa mínima e complementar? Sim. Ainda não deu tempo. Tá. Tá? É que eu achei que vocês iam ser mais rápidos nisso. Professor, eu posso te mandar uma foto para ver se tá mais ou menos certo? Sim, pode. Pode. Professor, Fala, João. eu não entendi como fazer depois do, tipo, eu fiz a parte do sódio, né? E daí... eu cheguei no 85, eu já tinha feito, só que eu não entendi depois. Tu conseguiu calcular pro nitrogênio e pro oxigênio? Não, pois é, eu não entendi essa parte. Aí esse 85 que tu achou no sódio é a massa de toda a molécula, que tem o Na, o N e o O. Isso aí é a massa de tudo. Dessa soma do 100%, entendeu? Então, E aí, tem que somar o N, o Na e esses, e daí depois que vai dar um X? não, esse 85 que tu achou é o 100% da massa de todo mundo. Entendeu? E aí, com a porcentagem do N que tu tem, que é 16,47, tu acha a massa de N que tu tem nessa molécula. Ah, tá. Entendeu? E aí, essa massa de N, tu divide pelo valor que ele te deu de 14 ali, que é a massa atômica do N. Tá, obrigada. Tá? Vocês têm aula até que horas? Hoje. Até às 11, Às eu acho. 11. Tá. Então, vocês têm até o meio-dia para me mandar essa parada. Tá, Feito? obrigada, professor. Então tá. Tchau, Entenderam professor. como é que é a dinâmica do negócio, né? Sim, agora Então, sim. Acho que sim. Então tá, beleza. Beijinho, tchau. Tchau, professor.
Valeu, professor. Feito, Gui.